primeiro transplante de órgão do Brasil ocorreu em 1964, no Rio de Janeiro. Foi um transplante renal, sendo o receptor um jovem de 18 anos e o doador uma criança de 9 meses portadora de hidrocefalia, que evoluiu com morte encefálica. O Brasil é um líder mundial em transplantes de órgãos, com o maior sistema público do mundo. Embora o país tenha uma das maiores filas de espera, ele também se destaca na realização de procedimentos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos em números absolutos. O sistema brasileiro é conhecido por sua organização e eficiência, com uma lista única de espera, que abrange tanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto a rede privada. Para darmos início ao nosso podcast, nada melhor do que reunir dois especialistas e, sem querer fazer um trocadilho, dois doutores no assunto. Eu vou pedir que você, ao longo do podcast, faça os 3 Cs. Compartilhe, comente e também curta, para que os nossos números possam representar a audiência que você está do outro lado tendo com a gente. Estamos diretamente dos estúdios da GAF, aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. E claro, a gente também tem que agradecer ao nosso parceiro, a Medical Interhospitalar, que atua no setor de ambulância, transferências, atendimento, transporte, tanto de UTI básicas, como também do serviço de suporte avançado. Tem uma atuação na educação continuada para a saúde, com cursos na área e treinamentos. A todos da Medical Transportes Interhospitalar, o nosso muito obrigado. Para começarmos, nós vamos aqui falar com o Dr. Glaucio. Olha o currículo do Dr. Glaucio. Ele é médico formado pela UFJF, residente em cirurgia geral e do trauma no Hospital João 23, rede FEMIG, e tem especialização em transplantes de órgãos sólidos do Hospital Felício Roxo, ele vai explicar para a gente, mestrado em saúde pela Faculdade de Medicina da UFJF, supervisor do programa de residência médica em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia aqui de Juiz de Fora, e também cirurgião do Serviço de Transplante de Rim e Pâncreas, responsável técnico, coordenador do Serviço de Transplante Hepático da Santa Casa de Misericórdia, além de atuar na área de transplantes e cirurgia geral, com ênfase em doenças do fígado, do pâncreas e das vias biliares. Doutor, seja muito bem-vindo. Uau, que currículo! William, é um prazer estar aqui, com a sua audiência. Falar sobre esse assunto para mim é algo que enche os olhos, que me dá muito prazer, porque é um tema que a gente gosta e está habituado aí no dia a dia a lidar com transplante, a falar sobre doação de órgãos, que eu acho que esse é um grande momento aí para a gente debater e compartilhar aí com as pessoas sobre esse tema aí que é tão importante e que também gera tantas dúvidas. Não é isso? O senhor falou em dúvidas, né? Quando eu comecei a estudar a matéria, né? Eu vi o quanto é grande todo o sistema, né? Do começo até o final. Quantos profissionais se envolvem nisso tudo, além da família, né? Do receptor, do doador. E a gente, no programa, vai tentar mostrar para as pessoas esse outro lado. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor, o que é doação de órgãos? Muito bem. O nome por si já fala muito, né? É doar. É um gesto de amor, é um gesto de fraternidade, que é a doação. É dar ao outro um pouco da sua dor também, né? Doar. E é um gesto, pela doação que o transplante se inicia. Sim. Se o transplante salva uma vida, a doação só é possível porque uma vida foi dada para que aquilo ali se reconstrua, né? Sim. Então, a doação, ela é, na verdade, um ato altruísta, e isso, inclusive, é previsto em lei, né? Tem que ser um ato altruísta, feito para uma pessoa da sociedade. Se essa doação ocorre em vida, essa relação ela precisa ser entre familiares. Então ela é direcionada. Ela é direcionada Okay. para o doador em vida. Okay. Então, eu tenho um irmão, quero doar para ele, eu direciono meu órgão para ele. Sim. Se eu sou doador vivo, Ok. certo? Ou
um familiar até 4º grau, né? Que seria o meu primo de 1º grau, que a gente diz aí, é o nosso parente de 4º grau, Ok. meu tio, um avô, o meu pai. Até aí eu posso doar diretamente, fazendo alguns trâmites burocráticos. A partir daí, uma doação só vai poder acontecer se houver um alvará judicial, uma autorização judicial para ocorrer. Então, nós somos amigos, por exemplo, e eu quero fazer uma doação para um amigo meu. Isso só vai acontecer se tiver uma autorização judicial. Entendi. Certo? Por que disso? Justamente para que a gente dê maior transparência e clareza nesse processo. Então eu não posso, doutor, por exemplo, eu quero simplesmente doar para qualquer um que está numa fila nesse mundão de Deus aí. Não. Isso não existe, ou existe? No Brasil isso ainda não é possível. Ok. Tá? É claro que a legislação ela é sempre atualizada, né? Atualizada, debatida entre os especialistas, né? Dentro da comunidade transplantadora, digamos assim, e isso são feitos ajustes. Hoje, dentro do parâmetro legal que nós temos, ou é uma doação, geralmente uma doação para alguma pessoa que você tenha algum tipo de relação. Entendi. Isso certo? em vida. Em vida. Ok. Agora, tem a doação também do doador falecido. É aquela pessoa que, por algum motivo, ela faleceu, né? E a condição, o mecanismo, a forma como ela faleceu, permite que ela seja uma doadora, né? Entendi. Então, às vezes a gente vai fazer alguma conferência, alguma palestra, e eu costumo dizer o seguinte: quem aqui seria doador caso viesse a falecer? E aí as pessoas levantam a mão, né? Se levanta a mão, eu também levanto a minha mão, não tenho a menor dúvida disso. Mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Porque uma pessoa, para ser doador após a morte, Sim. ela tem que morrer de uma causa específica. Certo? Então, o indivíduo, por exemplo, que sofreu, vamos colocar aqui, um infarto. Sim. No Brasil, ele não consegue ser doador. De nenhum órgão? De nenhum órgão, nada. Ok. De córnea, talvez. Sim. Né? De córnea, sim. Que aí é outro mecanismo. Uhum. Mas um doador, para a pessoa ser doadora de órgãos, ela terá que desenvolver uma condição que é chamada hipertensão intracraniana, que é o aumento da pressão dentro do crânio. Ok. Tá? Essa condição faz com que a pessoa faleça. É o que nós falamos mecanismo aqui da de morte morte. encefálica. Isso, da Ok. morte encefálica. É obrigatório que a pessoa tenha morte encefálica. Isso vai ocorrer com traumatismo crânioencefálico, o TCE, que a gente vê, a pessoa caiu, bateu a cabeça, ferimento por arma de fogo, às vezes, ou na maioria das vezes, acidente vascular encefálico, o AVC, O AVC. né, que é a principal causa de morte encefálica, levando à doação de órgãos, mais de 60%, alguma coisa em torno disso, e outras causas. Aí entra numa variedade de causas, por exemplo, a hidrocefalia não tratada. O fator comum disso tudo é que a pessoa precisa falecer de maneira que ela evolua com a hipertensão intracraniana. Isso é muito interessante falar, William, porque o que é a hipertensão intracraniana? A pressão, imagine que você está jogando futebol, tá? Ok. E você tomou uma pancada no tornozelo, ou torceu o pé. Quando a gente torce o pé, o que acontece? O pé incha. Incha. É reação isso? natural. Ele incha, ele tem para onde inchar, Sim. né? A intracraniana não. Dentro da cabeça, não. Então, qualquer evento que ocorra dentro do crânio, Olha, interessante. vai chegar um momento em que aquilo ali está contido, certo? Uhum. E você vai começar a aumentar a pressão ali dentro. Aquele inchaço que você vê no tornozelo, eu estou falando de uma maneira bastante simples aqui, Sim, para que as mas- pessoas possam compreender exatamente o que acontece. Aquilo ali vai gerando uma pressão dentro da cabeça, e o termo cabeça que entende como crânio, onde fica alojado o encéfalo. Aquela pressão ali fica de tal intensidade que essa pressão dentro do crânio ela está maior do que a pressão do sangue. Entende? Entendi.
E se a gente for pegar um princípio básico da física lá, né, a pressão ela ocorre de onde tem mais pressão para menos. Para menos. Então, se o sangue não tem pressão suficiente para entrar dentro da cabeça, o sangue para de circular. E na cabeça, né, no crânio, O crânio morre. ele morre. O encéfalo morre. Não tem O jeito. cérebro morre. Porque o nosso cérebro, ele trabalha irrigado, né, por todos os lados. A doutora Priscila já está aí. Ei, doutora. Olá, Priscila. Tudo bem? Olá, tudo Boa bem? noite, Já estou tendo uma aula aqui, Priscila. E ele falou muito bem de Excelente. você. Eu falei, mas você está falando da mesma pessoa? Ele falou, não, é da Priscila mesmo. Priscila é uma amiga de longa Meu data. professor. Você quer acabar... Peraí, só um minutinho que eu já te chamo. Você quer acabar o seu raciocínio? então, doutora? só explicando aqui, Priscila, Tá. o mecanismo da morte encefálica. Então, esse edema, esse inchaço que ocorre dentro do crânio, faz com que a pressão do crânio fique muito alta e o sangue que é bombeado pelo coração não entra dentro da cabeça, não entra dentro do crânio. Sim, E um órgão que não recebe sangue, ele morre. ele morre. O que é um infarto do coração? O sangue para de circular no coração, nas veias do coração que entopem. Sim, É como se tivesse um infarto maciço do encéfalo, do crânio. E aí, todas as nossas funções vitais de batimento cardíaco, respiração, são controladas dentro do crânio. ok. Por esse motivo, você não consegue ficar sem respirar muito tempo. Porque vai chegar um momento que uma célula lá dentro do seu crânio, um neurônio, uma célula do cérebro, Ele vai morrer. vai identificar que o seu nível de gás carbônico está muito alto e vai mandar um estímulo para você respirar. Se essa célula não recebe sangue e morre, Consequentemente. ela não vai ter estímulo para respirar. Então a pessoa é o conceito aí de morte. Do momento que se decreta, né, a morte encefálica até o momento, qual é o timeline para que você possa fazer a doação, que está, o doador está ainda em condições? Bem, isso aí, a gente tem aí uma variação de tempo, né, Uhum. entre o diagnóstico da morte encefálica, todo o processo de verificação dessa morte, né, e até a definição dessa morte, ou seja, o diagnóstico final. Ou seja, estou com um paciente na UTI, que ele sofreu um acidente ou um AVC, e aí a equipe do CTI, todo dia, ela está em tratamento intensivo, ela avalia aquilo ali continuamente, Ok. avalia o paciente. Identificou que ele está numa condição em que ele não tem nenhuma resposta de vida, nenhum sinal de vida neurológico, começa-se o estudo daquela pessoa, se ele está ou não morto. Tá? Uhum. E existe uma série de protocolos, de fluxos e de avaliações médicas que são realizadas nesse processo muito detalhadas. E feito também por vários médicos. Não basta um médico chegar lá e falar que tem 2, 3 médicos diferentes envolvidos. Então, uma vez que se chegou à conclusão que aquele indivíduo está em morte encefálica, aí é comunicado à família, e só depois do aceite da família, da autorização expressa da família em documento, com assinatura, com testemunha, aí a Central Estadual de Transplantes, que em Minas Gerais é o MG Transplantes, no Espírito Santo aí é o S Transplante, não é isso? Como é que chama aí, Priscila? A Central. Aqui é Central Estadual de Transplantes. 7, Aqui a gente tem um nome mais fácil de guardar, o MG Transplantes, que é a nossa central estadual. Enfim, eles fazem todo o trabalho de distribuição do órgão, né? Eles, uma vez fechado esse protocolo, isso é avaliado. Isso aí, às vezes leva um dia e meio até a gente conseguir efetuar a doação toda. São muitos profissionais envolvidos, né, doutor? Desde o começo até o final da linha, no caso, né? É muita gente. A gente tem aí vários intensivistas que avaliam o paciente na terapia intensiva. Você tem depois anestesistas, cirurgiões que fazem a captação do órgão. Você tem os cirurgiões que implantam, os clínicos, hepatologistas, cardiologistas, nefrologistas, que avaliam esses pacientes depois do transplante. Tem a turma que transporta. Você tem né? os motoristas, você tem os pilotos,
a enfermagem, que tem um papel assim, fundamental e maravilhoso nesse processo todo. Eu acho que é uma das engrenagens importantes, uma engrenagem importante do processo, tanto de doação quanto transplante, é a equipe de enfermagem. Elas são muito bem preparadas. Os enfermeiros, de uma maneira geral, enfermeiras, são muito bem preparados e conseguem ter um trabalho muito sinérgico aí com a equipe médica, favorecendo tudo isso. Que legal. Priscila, vou fazer a sua apresentação, tá? Priscila Ávila tem 39 anos, é médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, é cirurgiã geral, cirurgiã do aparelho digestivo e cirurgiã do transplante pela Universidade Federal do Espírito Santo. Fellowship do Serviço de Cirurgia Hepatobiliopancreática. Eu estudei isso o dia inteiro para falar isso aqui para não errar. E transplantes do Hospital Curry Cabral em Lisboa, no Portugal. Se o meu inglês não me traiu aqui, fellowship seria uma bolsa de estudos, doutora? É um aprendizado, um acompanhamento do serviço, né? Eu fiquei lá presencial e agora Sim. faço esse É segmento com eles. Ok. É preceptora da residência médica e cirurgiã geral do Hospital Meridional. É preceptora da residência de cirurgia geral do aparelho digestivo e da residência de transplante do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo. E também cirurgiã do transplante de fígado do Hospital Meridional em Vitória, no Espírito Santo. E agora, se o meu bom português não me traiu, preceptora seria uma professora, né, doutora? Isso, Até que eu tô é bem. uma professora da residência. Doutora, a primeira pergunta que eu fiz para o doutor Glaucio, né, a Priscila, ela estava, né, entre uma aula e outra, e eu quero agradecer mais uma vez o tempo da agenda dos dois. Né, nós perguntamos o que é a doação de órgãos e quem pode ser doador de órgãos. Eu queria perguntar para a doutora o seguinte: quais são os órgãos que podem ser doados, doutora? Muitos. Aqui no Brasil, a gente ainda não faz transplantes como faz nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa. Aqui a gente faz de pulmão, de pâncreas, de coração, de córneas, alguns tecidos, fígado, né, que é meu favoritinho. E, e é isso. Fora do país a gente faz um transplante multivisceral, que inclui vários órgãos ao mesmo tempo e já com eficiência. Aqui no Brasil há serviços que fazem, mas ainda não é algo difundido. E também faz transplante de pele, de membros, enfim. O transplante é um mundo aberto a qualquer possibilidade que a gente possa modificar a vida das pessoas com um tratamento mais definitivo. Eu Então, é conversava com o isso. doutor em off aqui, né? Basicamente, é isso. Pode falar. Ah, pode falar. Eu estudei muito a matéria, né? E eu vi o quanto é grande, né? Desde ali a história, né? De você pensar em ser doador até realmente a quem chega a essa doação. É um caminho bem complexo. Mas o doutor, a gente conversando aqui, agora a gente vai conversar contigo também, eu vi a quantidade de profissionais, né? Ele disse que é um apaixonado pela profissão. Não duvido que você também não seja. Lhe conheço há bastante tempo. Queria te perguntar uma coisa também. A doação de órgãos, doutora, ela é gratuita, né? Eu falava aqui antes que nós temos um sistema unificado no país, né? O Sistema Único de Saúde e a rede privada trabalham juntos, né? Então, só para desmistificar isso, ele já nos explicou também, né, que sobre a doação em si, eu queria que a senhora falasse sobre esse mito, né? Esse fake news aí, digamos assim. O transplante no Brasil, ele é primariamente administrado e feito pelo SUS. Desde o ano passado foi autorizado os planos de saúde fazerem cobertura dos custos do transplante, mas quem rege a fila de transplante e quem faz todo o processo do doador, né, é o SUS. E é por isso que nós somos um dos primeiros países, né, em transplante, porque nós temos o SUS. Então, não existe favoritismo, não existe preferência em fila. Quando acontece um caso de um paciente muito grave ser priorizado é por questões clínicas do paciente, ou seja, Muito ele bem. não tem condições de se esperar, né, semanas ou meses. Então, não existe nenhum tipo de burlância, não existe nada disso.
o transplante é um processo transparente, os pacientes têm acesso à lista do transplante, à posição deles, existe o Sistema Nacional de Transplante, que é um site, um acesso que cada paciente na fila tem, e eles sabem exatamente os seus exames que estão cadastrados lá, a sua posição da fila, a sua evolução durante o processo de espera do órgão. Então, de fato, é um processo transparente. Infelizmente, essas fake news, elas impactam na população, no que se fala de consciência da cultura transplantadora. Sim. Então, por exemplo, tivemos, né, o Faustão, que precisou ser transplantado, precisou ser priorizado devido às condições clínicas do coração dele, e logo depois precisou ser transplantado do rim, justamente pelo fato de ser um paciente transplantado, cardiopata. Então, isso se gerou muitas conversas, né, e muitas fake news, colocando em xeque mesmo o Sistema Nacional de Transplantes no país, e isso realmente foi muito lamentável. Mas não existe. Eu não posso escolher X ou Y paciente para receber, não existe essa burlância. É um sistema bem confiável. Doutor? Eu quero fazer coro aí com a Priscila, porque o Sistema Nacional de Transplantes ele é muito regulado, certo? Então, para você ter uma ideia, isso tudo como ela falou, é muito claro em termos de sistema, os pacientes têm acesso, tá? Todo paciente, quando ele deixa de receber um órgão, ele é informado por que não aconteceu aquele transplante. E quando a gente fala em espera para um transplante, a gente imagina uma fila. E o que é uma fila? A gente pensa numa fila indiana, né? Aquela fila que tem um atrás do outro ali. Igual fila de banco, igual fila de supermercado. Mas não é. O transplante, existe uma lista de espera. Isso tem que ficar muito claro para a população. Com prioridades. Uma lista de espera baseada em critérios estipulados por lei. Então, tudo que a gente falar aqui de uma pessoa que recebe um transplante aqui ou ali, igual o caso do Faustão, como a doutora Priscila bem lembrou, está previsto em lei. Porque era o Faustão, né? Porque se fosse qualquer um outro, não teria esse problema. Sim, não, mas de um outro lado, se o senhor pensar bem, que bom que foi ele também, para mostrar que não existe essa preferência, digamos assim, né, doutor? Eu entendo, né? Até um certo tempo, né, Glaucio, existisse filas. Os pacientes com muito tempo na fila, eles eram priorizados por questão de estarem há mais tempo em espera, né, e pura e simplesmente. Mas, a partir do momento em que se colocou os pacientes na fila hierarquicamente pelas condições clínicas, o processo passou a ser mais justo, mais fidedigno ao que o SUS mesmo prioriza, né, que é dar a quem precisa a assistência necessária. Então, pensa comigo, um paciente que está esperando um fígado, ele está em casa, está vivendo a vida dele, tem a doença controlada, e tem um outro paciente que está na UTI há um mês com um fígado em falência. Nada mais justo. Só que está esperando esse fígado há uma semana. Então, existem priorizações porque, infelizmente, não existe fígados e rins e corações para todos os que precisariam transplantar. Então, precisa ter uma priorização dentro dessa lista. Muito bem. E existe uma outra situação que gera muita confusão também, porque a fila ela é individualizada por tipo de sangue. Não sabia. Então, quem é grupo A, tem uma fila que vai estar lá com o grupo A, né? Uma fila para grupo B, uma fila para grupo O. Às vezes o O junta com o B, o A junta com o AB. Então, nós temos aí, se a gente for fazer um raciocínio bem simples, você tem grupo sanguíneo O, A, AB e B. Então, você tem 4 tipos de sangue sanguíneos. Sim. Então você teria 4 filas diferentes, porque tem que haver uma compatibilidade. Ok. Certo? Quando você joga isso para o transplante renal, você tem um outro tipo de compatibilidade, que é o HLA, que é como se fosse uma identidade biológica nossa. Todo mundo tem a sua identidade biológica. Então, na fila de transplante de rim, não é incomum de acontecer de uma pessoa que está aí há 6 meses, 1 ano, às vezes até menos na fila, receber um órgão e a outra demorar 4, 5 anos. Entende? São muitos fatores que tem que cruzar a favor. São fatores que precisam estar
entrelaçados para que aquele transplante seja viável. Entendi. E você vai virar. E quem decide isso, Glaucio? A lei. Que bom. Tem a lei e tem um sistema informatizado que faz com uma auditoria em tempo real de todo esse processo, justamente para não haver dúvidas, né? Então, tem isso também, né? Por exemplo, órgãos de determinado grupo sanguíneo são mais escassos do que outros. Por causa do grupo sanguíneo. Por causa do grupo sanguíneo, por causa da compatibilidade. Entendi. Né? Então, não é... A gente tem muita... E é um processo todo transparente, né? Então, você pode auditar isso aí a hora que quiser, que não vai ter problemas. Legal. Hoje nós chegamos num nível de maturidade. Outro detalhe... Pode falar, outro detalhe é que as filas elas são estaduais, William. Nós temos um país com dimensões continentais, né? Sim. Então, por exemplo, um doador que está no Acre, ele não tem tempo hábil de um coração que tem um tempo curto de duração fora, né, do batimento. Não dá tempo desse coração chegar em Santa Catarina, pela distância mesmo. Então, nós temos as filas estaduais. Então, existe a fila do Espírito Santo, existe a fila de Minas Gerais, existe a fila de São Paulo, e existem as macro-regiões. Então, por exemplo, nós somos um estado pequeno, né? Apesar de ser mineira, Espírito Santo, né, minha segunda casa, nós somos um estado pequeno, nós temos 4 milhões de habitantes. Isso não é nem Belo Horizonte, né? Então, apesar de ter uma fila menor, pela população ser menor, nós temos também menos doadores. Então, é comum a gente receber ofertas de doadores dos outros estados. E nós vamos. Nossa equipe, ela vai. Sergipe, já fui em Pernambuco fazer captação de órgãos para cá, mas as filas, elas são estaduais. Então, existe esse direcionamento para melhorar mesmo o processo. A fila, ela é regionalizada. Sim. Tá? Para que o órgão seja utilizado o mais próximo possível do receptor. Okay. Então, uma doação que ocorre aqui em Juiz de Fora, existe uma fila regional da região de Juiz de Fora, da Zona da Mata, para os receptores que estão aqui em Juiz de Fora. Belo Horizonte tem uma outra fila de espera. Sim. Certo? Montes Claros tem outra fila de espera. Espírito Santo tem uma fila de espera e assim por diante. Né? Em cada região tem a sua fila de espera. Por que disso? Para a gente otimizar a logística. Ok. Né? Mas vamos supor, tem um órgão, vamos colocar aí, em Tocantins. Tocantins, salvo o melhor juízo, até pouco tempo atrás não tinha serviço de transplante. Esse órgão ele vai ser distribuído. Então ele é ofertado para a região Brasília, Goiânia, depois ele vai para a rede nacional. Vou pegar um exemplo mais fácil de Juiz de Fora para eu poder te explicar. Uhum. Eu tenho um órgão aqui em Juiz de Fora. Se não tem nenhum receptor na cidade para esse órgão, você avança um pouquinho. Avança para Minas Gerais. Okay. Se Minas Gerais não tem receptor, avança para a macro-região, que é Minas, Rio, Espírito Santo. Okay. Se não tiver receptor nessa região, ofertado para o Brasil. Muito. E esse órgão chega em qualquer lugar do Brasil. Aqui em Juiz de Fora, a gente, com os demais órgãos, a gente, digamos, exporta órgão, né? Coração, fígado, como não é feito aqui em Juiz de Fora, a gente encaminha esses órgãos para fora. Às vezes as equipes de fora vêm buscar, né? Uhum. Coração, por exemplo, é muito comum a equipe de Belo Horizonte vir buscar, ou eventualmente fígado, embora a gente faça a retirada de fígado aqui também. Mas o rim, a gente, por exemplo, recebe muito o rim de fora. Né? Então, isso que eu ia perguntar para o senhor, o contrário também acontece muito? Acontece. De receber? Aqui em Juiz de Fora a gente tem um serviço muito ativo de transplante renal. Então é muito comum a gente receber órgão de outras regiões. Uhum. Pernambuco, aliás, eu diria que praticamente todos os estados da federação já ofertaram órgãos aqui, rins aqui para Juiz de Fora. Para Juiz de Fora. Sim. Legal. Então e a gente tem um apoio logístico muito grande, né? Tanto da Polícia Militar em Minas Gerais, do governo do estado, através da Central Estadual de Transplantes, e do Comando Militar de Aviação da Polícia Militar, que eles têm uma frota lá de, mais ou menos, salvo o melhor juízo, 29 aeronaves. Uma delas fica sediada aqui em Juiz de Fora, na Corpo Air. Sim, na 4ª Companhia. Na 4ª Companhia. Então, eles têm uma boa vontade, uma
uma disponibilidade incrível para apoiar essas missões, né? E aqui a gente manda um abraço para essas equipes de transporte. Então, isso facilita muito. E quando é um órgão de outro estado, por exemplo, eles vêm por companhia aérea, que existe um projeto, um programa das companhias aéreas em que eles oferecem esse transporte gratuitamente. Né? Então a gente recebe aí. E Juiz de Fora tem uma questão muito boa, né? A gente tem, na prática, 4 fontes de chegada de órgão. Tanto o aeroporto Zona da Mata, que é o principal deles, né? E eu acho 35 quilômetros daqui? Ele é fundamental para o nosso apoio logístico, mas ele tem uma malha aérea ainda reduzida. Então, eventualmente, a gente vem órgãos pelos aeroportos cariocas, né? Santos Dumont, Galeão. E o Galeão. Que eventualmente a gente tem acesso aos órgãos por aquela malha aérea para poder usar aqui em Juiz de Fora. E isso faz uma diferença muito grande. Faz o tempo, né? O tempo de resposta. Tempo de resposta e acesso dos pacientes aí a uma maior oferta de órgãos. Que legal. Doutor, como posso me registrar como doador de órgãos? Ô, gente, só lembrando, né? Sim. A Priscila está lá no Espírito Santo, ela está no hospital, se eu não me engano. Né? A gente está por videoconferência, daqui a pouquinho ela volta. Fabiano, grande amigo, o Bi, né, que é um dos gestores aqui do estúdio, já está providenciando para que ela volte aqui. Doutor, vamos lá. Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, William, porque, olha, não existe nenhum registro formal que eu me declare doador de órgãos. Sim. Tá? Isso é uma das coisas interessantes da legislação brasileira. E é bom que seja assim. Tá? Parece que é meio contraintuitivo isso, mas é bom que não exista nenhum registro. Tá? Meio frio, né? Digamos assim. Parece frio, mas no final isso tem uma razão de ser. Tá? Eu consigo ser um doador vivo, então eu manifesto a minha vontade no momento da doação e está tudo bem. E o doador falecido? Tá? Então, presta atenção. A melhor forma de se tornar um doador, de ter o seu desejo realizado, é conversar com a família. Então, toda campanha sobre doação de órgãos, a campanha é converse com a sua família. Porque no momento decisivo, quem vai autorizar é o seu familiar. E ele só vai autorizar se você tiver manifestado a sua vontade. Em vida e convencido e mostrar que... E se ele também estiver seguro daquele processo todo. Sim, doutor. Meu familiar foi bem atendido, eu tenho certeza de que está tudo bem, que esse é um processo natural mesmo, então eu autorizo a doação. Então, o fato dessa doação ser consentida após a morte, isso também é um fator que dá transparência ao processo. Imagine que, com tanta incerteza, né, se essa doação for presumida, isso pode gerar mais dúvidas. Então, é um consenso na comunidade transplantadora que essa doação precisa ser uma doação do familiar e não da pessoa. Mas, por outro lado, veja que interessante. Eu sou cirurgião transplantador, mas a gente tem um contato muito próximo com as equipes, né? Sim. Já fiz cursos, congressos, a gente dá muita palestra sobre sobre doação de órgãos de transplante. E é muito comum a seguinte frase: olha, doutor, eu até não queria doar, não, mas eu lembro que o meu filho, quando ele era vivo, um dia ele me falou que ele queria ser doador. Então eu fiz a vontade dele. Entendeu? Entendi. Mas também existe o outro lado da moeda. É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Porque Existe às vezes tá ali com tudo preparado, tá tudo certo. Sim. Mas... E aí vem a outra coisa. Doutor, eu doaria meus órgãos. Mas o meu marido, outro dia a gente estava conversando na sala, ele falou que não doaria de jeito nenhum. E tá tudo bem. Entende? Porque nesse processo, o mais importante, e aí eu estou falando do processo de doação exclusivamente, é respeitar a vontade daquela pessoa que está partindo. Sim. Certo? Sim. E aí a doação ela passa a ser um fenômeno natural daquele processo como um todo. A gente não está aqui para obrigar ninguém. Né? O que é o certo, o que é o errado? A gente não sabe. Então, mas
aí vem uma outra ponta de experiência nossa, já esses anos aí lidando com transplante, é que, em geral, a família doadora ela tem uma percepção de luto, digamos assim, com mais significado. Entende? Sim. Aquela sensação, olha, meu familiar doou os órgãos, ele fez alguma coisa a mais para a sociedade como um todo. E, de fato, fez. Né? Doar é algo muito importante. Né? A gente não pode acusar ou falar qualquer coisa de quem não doa, porque está representando uma vontade. Mas a doação em si é um gesto muito bonito. Então, as famílias que doam, em geral, têm essa sensação de gratidão, de propósito naquele processo que é tão doloroso. Sim. Né? Eu conversava com o senhor antes, em off, né, da gente começar, e que eu vivi uma experiência, né, em que a família de um menino de 6 anos, que a gente conversando, e sugeriu ao pai, né, disse, olha, transforme esse momento de dor num momento de amor, né? E serão vários, né, o nome do menino que eu falei na hora com ele, que estarão vivendo um pouco do que ele ia poder viver. Sim. E eles foram bem fortes, né? Porque não é, né? A gente fala que pai não foi feito para enterrar filho. E num momento tão difícil assim, eu achei aquilo de um gesto incrível, né? E quando eu pensei sobre a gente começar os podcasts, eu falei, não, o primeiro programa tem que ser sobre doação de órgãos, para a gente poder mensurar isso tudo. E a gente tem... médico é insensível e tudo, não é não. Não é não. Não é não. Não é não. E Eu concordo com o eu senhor. tenho muita dimensão do que é a dor da perda de uma família que está com aquele indivíduo, aquele familiar, aquela pessoa querida, amada ali na UTI, angustiada, num momento de total incerteza, né? E de total transformação da vida, né? Às vezes ali é um pai de família, uma mãe que é arrimo da casa, um filho querido, e você imagina que todo o referencial afetivo daquela família está mudando. Então, é um momento muito delicado e exige muito respeito pela equipe que está fazendo essa abordagem, certo? Então, hoje em dia, há programas de treinamento para que as famílias recebam o devido acolhimento de maneira respeitosa, né? Porque isso também eu costumo falar quando a gente está conversando com alguns colegas que que trabalham na gestão médica, na gestão hospitalar, que é também uma forma de humanizar, de acolhimento, né? Sim. Você dá atenção à família do doador. E é comum a família do doador saber para quem foi, ou é uma prática ou não? Não, isso não é uma prática. Ah, tá. Eu estou sendo assim, bastante direto, Claro. porque não é uma boa prática. A gente não recomenda esse tipo de coisa, certo? A princípio, isso é um sigilo. Sim. Tá? Por que disso? Justo porque quando alguém falece, né? Meu ente querido faleceu. Ele faleceu. Concretamente falando, é uma morte. Sim. Certo? Certo. Ele fez a doação, o coração continua por aí batendo, etc. Mas é outra pessoa. Sim. Faz sentido. E aí tem uma experiência muito interessante, senão você mistura as coisas. Tem uma experiência muito interessante, muito curiosa e fala muito bem sobre isso, né? É que o transplante de face, de rosto, foi feito na França em 2005, o primeiro transplante. Em 2015, uma revista publicou uma revisão sobre esse transplante e ali eles fizeram uma avaliação de como que foi a experiência da esposa daquele doador encontrar com quem recebeu o rosto do marido. Eu achei surreal continua a história aí aquela situação. E foi muito interessante que o relato daquela pessoa falou assim, olha, hoje eu vi a pessoa que recebeu o rosto do meu marido, mas não é a mesma pessoa. Porque, embora seja a mesma face, o mesmo traço, não é a mesma expressão, Sim. Não é o mesmo sorriso, Não. Entende? Não são as mesmas reações. Então, por um lado, a gente não estimula, aliás, a gente, não é nem que a gente estimula, a gente não incentiva, né? A família do doador conhecer o receptor e vice-versa, exatamente porque
por todas as frustrações. As etapas elas são cumpridas ali, né? E conhecer o receptor depois, eu acho isso algo que... Priscila, você tá o quê? No hospital? Você tá na faculdade? Você tá onde? Eu falei que você estava no hospital. Eu Eu acho que estou eu tô no no hospital mesmo, né? hospital. Eu estou no hospital. E ontem de madrugada você encarou uma cirurgia. Eu tava conversando com o seu primeiro damo, o Thiago, e você encarou uma Ah, baita de sim. uma cirurgia, né? A gente fez 2 transplantes de fígado nesse final de semana. Aí um deles foi ontem durante o dia, e o outro foi no sábado de madrugada e o outro durante o dia. A agenda tá cheia, hein? Graças a Que Deus, bom. né? Priscila, eu Graças falava com o Dr. Glaucio aos aqui, como doadores. posso me registrar como doador de órgãos. Ele foi bem tranquilo. Eu fiz uma pergunta antes, até que eu não saberia se eu poderia perguntar ou não, mas ele disse que sim. A religião permite a doação de órgãos? Olha, existem religiões específicas, mais orientais, que não permite. Mas, no geral, as religiões permitem a doação de órgãos. Inclusive, tem religião que não permite doação de sangue, mas receber sangue, mas permite receber órgãos. Ok. Então, assim, existem sim religiões que não permitem, mas as religiões que são comuns no nosso Brasil, né, no nosso país, elas permitem doação de órgãos. Tá, eu vou fazer uma pergunta agora, eu vou dividir, tá? Para o doutor e para você. Quais são os critérios para receber um órgão doador? Você quer falar sobre o doador ou você quer falar sobre o receptor? Vou deixar meu professor escolher. Professor. Fica à vontade, Ah, Priscila. você deu aula para Priscila? É, Sim, Que é, chique! Eu não sabia disso aí. foi lá no começo ele deu aqui. aula. Eu comecei na universidade lá, a gente Poxa, teve o prazer de trabalhar com a parabéns Priscila. por ser, porque eu acho que o professor, independente da matéria ou da profissão, tem uma responsabilidade danada. E o senhor mandou bem, porque é uma aluna dedicada. Conheço a Conheci Priscila da e falo isso de Priscila, né? coração. Então, doutor, o senhor quer Então, falar sobre o doador ou sobre o receptor? não, vamos falar um pouco, vamos batendo Uma bolinha? uma Então vamos bolinha aí, lá, né? por favor. Eu acho que o doador, a gente já. Eu vou falar um pouquinho sobre doação, Priscila, Depois a e Priscila depois você completa. fala um pouquinho sobre fígado, né? Bem, o doador, né, para uma pessoa ser doadora, a gente já deu em linhas gerais aqui, né? Sim. A gente tem um doador vivo, né? E ele tem que ser uma pessoa rígida, tá? Então são feitos vários testes para mostrar que a pessoa goza de boa saúde, que ela tem condições de ser um doador. Só uma pergunta. Existe um limite de idade para ser doador? Olha, teoricamente não. Não. Na prática, a gente não faz uma doação de alguém cuja retirada do órgão vá prejudicá-lo. Sim, Entende? sim. Existem situações que a gente precisa ser um pouco mais criterioso, né? Tá. E com relação quando ele morre? Aí Não. O doador falecido aí pode ser de não todas as tem, idades. não O que tem uma vai restrição limitar é a de idade. condição de quem vai receber. Ok. Ah, Certo? tudo bem. Então, por exemplo, eu tenho um doador falecido com mais de 80 anos, né? Então, se aquele órgão for um órgão que tenha condições de funcionar depois, a gente tem vários critérios de exames de sangue que são feitos, Uhum. de ultrassonografia, que vão avaliar se aquele órgão pode ser utilizado. Se for viável, ele vai para a fila, Certo. certo? Então, assim, em termos de limite de idade, o que limita hoje é o que a gente chama de idade biológica, né? Que a gente, de maneira bastante precisa, consegue avaliar isso com exames laboratoriais, né? Pri? Sobre o doador, Desculpa, a gente desculpa. também. Doutora Ah, Priscila Ávila. Pri é no Emaús, né? ah, Mas deixa quieto. pelo amor de Deus. Sobre o doador, eu acho que o que eu venho acompanhando é que, de fato, a idade do doador ela é cada vez menos relevante se o paciente tiver uma condição de saúde muito favorável, né? Uhum. Recentemente, a gente recebeu a doação de um paciente aqui que ele tinha 76 anos. E aí, durante a vida dele, ele era atleta, cuidava bem da sua saúde. Então, foi possível, né, ele no fim de vida, né, na morte encefálica, na morte dele, ele ainda fazer o bem para muitas outras pessoas por conta disso. Mas, por exemplo, se é um paciente que tem problemas de saúde e tal, então isso tudo é levado em consideração, né?
E o que a gente observa é que, por exemplo, nos países europeus, onde a expectativa de vida só aumenta, né? No nosso também, mas lá é uma coisa assim super expressiva. Uhum. O que a gente vê é que cada vez mais os pacientes que têm morte cefálica são pacientes ou acidentados, que são os jovens, infelizmente, ou os pacientes mais idosos e com órgãos em condições desfavoráveis. Então, não existe um limite, não existe uma lei que estabelece um limite, por exemplo, mas essas condições são todas muito bem avaliadas pela equipe. Então não existe aí um limite. Por exemplo, uma pessoa igual esse senhor de 76 anos fazer doação para um jovem de 20 e poucos anos. Isso, não existe impedimento algum. O que vai ser avaliado é a compatibilidade dessas duas pessoas, né? Entendi. O tamanho do órgão, a condição do órgão, O os tipo exames, sanguíneo. conforme o Dr. Cláudio falou, ou o Dr. Klaus falou, o tipo sanguíneo, as condições gerais, né? Se há infecção envolvida, se tem outras doenças associadas, doenças cardíacas, doenças pulmonares, enfim, outras questões múltiplas. O que a gente avalia sobre se vai ter um órgão ou não para aquela pessoa está muito relacionado com o match que envolve o doador e o receptor. Muito bem. Então, se existe esse match, a idade às vezes é o menos relevante. Entendi. Acabou que o doador e o receptor eles se cruzaram aqui, né, doutor, na É pergunta e ótimo. nas respostas. Mas eles estão sempre juntos, né? Sim, O doador e o receptor estão sempre se entrelaçando ali as condições, né? sim. E eu acho que essa questão da idade ela é muito importante porque a população está envelhecendo, né, Priscila? E a gente precisa É, olhar com um olhar mais acurado aí em direção aos idosos, né, aos doadores idosos, porque para poder justamente permitir a doação para essas pessoas aí também. O doutor falava e acho comigo, que cabe a doutora nós Priscila. Pode falar, pode falar. promover isso, né? É, Permitir com que um paciente idoso, que às vezes durante toda a vida foi extremamente solidário com o seu trabalho, com a sua família, num contexto do seu falecimento, ele possa ainda, né, permanecer solidário e ajudar. Então, eu acho que cabe a nós, sociedade médica, tecnológica, de saúde, a fornecer possibilidade para que esses órgãos sejam sim aceitos e façam diferença, né, na vida das outras pessoas. Doutores, doutora e doutor, eu queria que falasse um pouquinho sobre o transplante dos rins, do fígado, do coração ou pulmão. O senhor já falou que é bem complexo, mas pode também falar sobre córnea e sobre outras características aí. Eu estudei a matéria, tá, doutora? Tô Que os vendo. rins, né? A insuficiência renal crônica é uma condição comum e o transplante de rim é a única opção para muitos pacientes, tornando um dos órgãos mais transplantados e com maior fila de espera. Doutora? O transplante de rim, eu vou deixar o Dr. Glaucio falar, né, Dr. Glaucio, que ele tem mais experiência e é Tá. o que ele faz prioritariamente. Mas o transplante de rim, ele realmente precisa ser uma modalidade difundida, porque o custo social, pessoal e, vamos dizer, do nosso país com hemodiálise é algo muito impactante. Vou deixar o Dr. Glaucio falar. sim. Doutor? Obrigado, Priscila. A gente tem aí uma experiência grande com o transplante renal aí nos últimos anos, né? Desde a vida inteira médica eu trabalhei com transplante renal e mais intensamente aí desde 2013, 2011, 12. E o transplante de rim é algo, todo transplante é impactante, né? Porque ele muda a condição de vida da pessoa. Em geral são pessoas do transplante de uma maneira geral que tem uma expectativa de vida limitada de meses ou um ano aí no máximo, um ano e meio, dois. E aí o transplante muda essa condição de vida. O transplante renal, ele também tem ele pode mudar a qualidade de vida da pessoa, né? Porque uma pessoa cujo rim parou de funcionar, ela não circula na rua como nós, assim, no dia a dia, né? Ela é uma pessoa que
3 vezes por semana ela tem que ir à clínica, fazer hemodiálise, né? Ela vai ter uma vida normal, desde que 3 vezes por semana ela vá a uma clínica, faça hemodiálise, ou faça uma diálise noturna, que é a diálise peritoneal. Então aquilo ali tem uma limitação para a vida dela. Hemodiálise nada mais, né, nada menos do que filtrar o sangue, o que seria a função dos rins, né? Isso, muito bem lembrado. Ocorre uma filtragem, né, é colocado num processo de filtragem do sangue durante 4 horas ali, 3 vezes por semana. Então, o transplante renal libera a pessoa dessa obrigação e aí ela passa a ter uma vida próxima ao normal, né? O transplante renal ele é muito realizado no Brasil, porque cada doador permite a doação de 2 rins, né? Então, se dobra o número de doadores e o número de rins. E ele tem uma condição também muito interessante, porque a gente pode, tá, no transplante renal, tolerar que um órgão fique no gelo por mais tempo, certo? Então eu posso fazer um transplante que o rim está no gelo há 24, 26 horas, 28 horas, às vezes 30 horas. Que não vai afetar em nada o seu procedimento cirúrgico da implantação. Porque esse rim, mesmo que ele não funcione nas primeiras horas, esse paciente faz 1 ou 2 sessões de hemodiálise, ou 3, ou enfim, quanto for necessário, até que esse órgão venha a funcionar. E depois ele vai ter uma vida normal. Isso não vai interferir na qualidade de vida dele depois, esse tempo de espera. Mas em órgãos, por exemplo, como o fígado, né, Priscila? Se esse fígado não funciona de imediato, logo após o transplante, o paciente não tolera. Então, o que é importante? Com isso eu aumento o número de pacientes que podem ser doadores. Sim. Então, me permite aceitar um órgão que vem de Pernambuco, que vem do Acre, para ser transplantado em Juiz de Fora, porque esse órgão vai passar aí 18, 20 horas viajando, eu vou chegar aqui e ainda vou ter tempo para colocá-lo. Sem ônus nenhum, né? pro... E a gente tem feito um volume grande de transplantes aqui em Juiz de Fora, especialmente na Santa Casa, né, que é onde a gente trabalha, com resultado e um volume aí que... Surpreendente, né, que a gente tem muito orgulho aí desse trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Só mais um detalhe, existe algum medicamento pós-operatório para estimular o funcionamento do órgão transplantado? Ou é natural a absorção pelo organismo, pelo seu receptor? Não, esse processo ele é um processo bastante complexo, né? Que envolve, não é uma medicação para o órgão funcionar. Sim. E sim uma medicação para que o sistema imunológico deixe ele funcionar. Sim. Né? Para não haver rejeição. Para não haver né? rejeição. E é isso, eu não sei se a Priscila tinha alguma coisa a dizer sobre o transplante de fígado, Priscila. Então, o fígado, doutora, é doença hepática avançada, né? Muitas vezes causada por alcoolismo ou hepatite, que pode levar à necessidade de transplante, colocando o fígado entre os órgãos mais urgentes e com grande demanda. Sobre o fígado em si, primeira coisa que a gente precisa desmistificar é que cirrótico não é só aquele paciente que bebeu a vida inteira e estragou o fígado. Não Sim. é. Né? Existe realmente um estigma muito grande nessa palavra cirrose. Ok. E são várias doenças que fazem uma pessoa ter algum grau de falência do fígado e precisar de um transplante. Não só doenças da célula do fígado, mas também dos canais que produzem a bile que o fígado produz. Os vasos sanguíneos do fígado podem ficar doentes e danificar o funcionamento. Existem pessoas que têm doenças autoimunes, que nasceram com doenças no fígado. Então, primeira coisa, cirrose não é igual a pessoa que bebeu álcool a vida inteira e estragou o fígado. A cirrose é uma condição onde o fígado ele fica doente por inflamações durante um longo período da vida. E, em forma geral, quem precisa de trocar o fígado, de transplantar o fígado, é alguém que tem uma dessas doenças, né, como eu falei, ou cirrose por álcool, ou doenças autoimunes, ou condições, alguns cânceres que acometem o fígado, eles são também indicação de transplante.
existem o câncer que ele nasce no fígado, existe indicação de transplante por câncer que nasce em outros órgãos e se implanta no fígado. Então, são várias doenças que podem me fazer precisar trocar o meu fígado. Então, ponto esclarecido. E aí, esse paciente que vai receber um fígado novo, ele não tem, conforme os pacientes que precisam de um rim novo, a hemodiálise para fazer. Não existe uma máquina difundida, um processo organizado em que o paciente pode fazer uma hemodiálise do fígado e ter ali a sua função exercida por uma máquina, dando a ele, mesmo com limitações, condições para continuar sobrevivendo. Existem máquinas que fazem esse processo, mas não é um processo 100% que vai devolver para a pessoa um funcionamento normal. O fígado, ele faz mais de 700 funções no nosso organismo. Quantas? Então, gerir tudo isso, mais de 700 funções. Uau. Então, gerir tudo isso numa máquina é algo muito difícil. E até hoje a gente não conseguiu fazer. A humanidade não conseguiu fazer. Então, a possibilidade de cura para essas doenças que eu estou falando é realmente trocar o órgão que está doente. Então, diferente do paciente de Dr. Glaucio, o meu paciente, ele não tem tempo. Ele realmente tem a nossa lista do transplante de fígado, ela é muito angustiante, porque o paciente não dá para ficar anos na fila, conforme às vezes o paciente do rim fica. Porque realmente a doença hepática, ela avança, porque na verdade o diagnóstico dela, muitas das vezes, já é feito muito tardiamente. Porque o fígado é um órgão guerreiro, ele vai até não aguentar e Ele é começar a dar silencioso, sinal. né, doutora? Ele é silencioso, então realmente a maioria das doenças hepáticas, elas são descobertas já com o fígado bem comprometido. Então, a única possibilidade de cura do paciente que tem essas doenças hepáticas é transplantar. Às vezes, a gente pode fazer terapias que ajudam com sintomas. Então, o paciente que tem a doença do fígado, ele tem que fazer acompanhamento com o médico, que é hepatologista. Sim. Porque ele consegue fazer o controle dos muitos sintomas que vão deteriorar a qualidade de vida dele. Mas a cura realmente é só com transplante. Então, realmente é uma lista angustiante, mas que a gente precisa de muita divulgação para que esses pacientes possam ser tratados. Existe a modalidade, William, que é transplantar do fígado intervivos, que é pegar um pedaço do fígado de uma pessoa e implantar na outra pessoa. Isso na população pediátrica é muito feito e muito desenvolvido e dá bastante certo. Na população adulta já existem questões mais burocráticas e mais específicas, porque eu preciso de um pedaço de um fígado que vai para outra pessoa suprir a função que a pessoa precisa, e o fígado que fica na outra pessoa, no doador, precisa suprir as funções da pessoa que está doando. Então, é uma modalidade de transplante que é um pouco mais complexa, mas ela existe, funciona também, e muitas das vezes é a chance dos nossos pacientes. Uau! Os rins, né, eles são, né, responsáveis aí pela filtragem do líquido, né, de todo do sistema ali do sangue, de tudo que corre no nosso corpo. E o rim, pelo menos uma ou duas funções, doutora? O fígado, ele faz várias funções. Mas pelo menos umas Desde duas ou três de funções destaque aí pra gente. digestivas, tá, Joy? Desde funções digestivas, ele Ok. participa da absorção de vitaminas no nosso trato digestivo, ele participa do metabolismo da glicose. Então, o paciente que tem, por exemplo, o fígado doente, a maioria deles também tem alterações de açúcar no sangue, precisa tomar medicação, como se fossem de fato diabéticos por conta de uma insuficiência do pâncreas. Além disso, o fígado faz parte de várias funções da coagulação do nosso sangue. Ele produz várias coisas que ajudam a coagular o sangue. Então, o paciente que tem o fígado doente, por exemplo, ele é mais vulnerável a ter vários tipos de sangramento,
porque a plaqueta dele, que faz essa coagulação, junto com outros muitos fatores, ela é deficiente. Ela não está Então, funcionando é direito. coagulação do sangue, é absorção de vitaminas, é metabolismo de glicose, faz parte também o metabolismo dos nossos hormônios no nosso corpo, enfim, muitas e muitas funções. Uau. Tu quer completar alguma coisa? Não, o fígado é um órgão maravilhoso, né? Ele tem Sim. isso. Uma baita responsabilidade. Eu acho que Uma depois do grande- coração seria Não, acho que todos os todos, órgãos, né? né? Mas o Mas fígado é interessante. enquanto o doutor e a doutora pensam numa história, eu só vou agradecer mais uma vez. Nós temos um patrocínio aqui, doutora Priscila. É a doutora Priscila, medical interhospitalar aqui de Juiz de Fora, que atua no setor de ambulâncias com transferências e atendimentos de transporte e assistência domiciliar com remoções para todos os níveis, tanto de ambulâncias com suporte avançado, né, a USA, e também suporte básico. E também tem uma atuação na educação continuada para a saúde e também com cursos na área e também de treinamentos. Obrigado, Medical, que acreditou aí no nosso 001. Eu conversava com o Fabiano aqui antes, doutor e doutor, né? É a primeira vez que eu estou fazendo e a minha ideia é deixar o convidado, né, como entrevistador, né, o podcast, o entrevistado ele tem que deixar à vontade os seus entrevistados, né? O entrevistador. Só que é o contrário, os entrevistadores que estão me deixando à vontade, né? Estamos tendo uma aula aqui e obrigado de coração mais uma vez pela sua agenda, doutor, pela sua agenda, Priscila. A gente está aqui realmente entrando a fundo no assunto. Alguma história, doutor, que o senhor possa destacar nesses anos todos em que esteve aí, né, fazendo a esterilização, pegando o bisturi, olhando para a equipe e fazendo o que tem que fazer de melhor? Olha, William, uma história, tem muitas, né? Isso aí tem muitas histórias, mas eu tenho uma que eu ainda residente, e uma paciente nossa que fez transplante de pâncreas, ela era pintora. Ela era uma artista plástica e ela pintava. E ela, antes do transplante, ela pintou um quadro, eu nem sei, tinha lá no hospital que eu trabalhava, lá na recepção, era um quadro de uma rosa, com um fundo cinza, azul, uma coisa bem mórbida, tá? E uma rosa que parecia ser branca, mas ela era um cinza. Aquela cena meio de guerra, Meio estéreo, né? estéreo. Aquela coisa meio... Esse foi o quadro que ela pintou. Certo. E depois, após o transplante, ela pintou um novo quadro. Esse já era um jardim florido muito bacana, muito bonito. E isso foi uma experiência assim que me marcou, sabe? A gente sempre tem aquela coisa do antes e do depois. A gente olhar para o antes e o depois de um paciente quando transplanta é algo assim fascinante. Olha, é algo que... Ela representou ali a vida dela, né? O antes e o sem depois. esperança, aquela coisa meio estéreo, solo, deserto. E depois... E isso a gente vê no dia a dia, Uhum. né? Você chega à primeira consulta, o paciente chega lá cabisbaixo, a família toda triste e tudo, e você está ali tentando fazer aquela ponte. E depois do transplante volta todo mundo animado, já marcando uma viagem, Olha marcando isso. alguma coisa diferente. E uma outra história, rapidinho assim, Não. né? Isso é história de pacientes, Sim, né? sim, Tem as sim. nossas histórias também, Aham. né? De Digamos que eles são captações semeadores de esperança, né, doutor? e a outra é de uma paciente, ela mora no litoral, e ela fazia diálise peritoneal. A diálise peritoneal conecta um catéter no abdômen e aquele catéter é conectado a uma máquina toda noite. A pessoa dorme ligada àquilo ali. E ela não pode entrar na água, ela não pode se banhar nem nada. Uhum. Uma pessoa que mora à beira-mar, imagina o que é isso. É. Né? E ela fez o transplante renal e uma amiga em comum presenciou essa pessoa entrando na água pela primeira vez depois do transplante. Foi algo fantástico, né? O paciente renal crônico que toma um copo de água depois de fazer o transplante, enfim, são várias histórias assim que a gente poderia ficar conversando uma vida aqui sobre isso, e é muito bacana. Eu acho que a gente, às vezes, acha que a simplicidade eu acho que ela que está nos grandes momentos, né?
o que pra gente é uma coisa muito corriqueira, uma coisa usual, igual o senhor falou, ela mora no litoral, né? Igual a Priscila mora lá, de frente pro marzão todo dia, eu vou dar um tibum. E ela não poder fazer isso, pra gente é uma coisa comum, mas pra ela era um fator proibitivo. E a partir do momento em que ela viu que ela tinha essa liberdade e essa possibilidade, ela se transforma e vê o quanto não é simplesmente uma doação, é uma transformação de vida. E a gente, através dessas histórias, a gente começa a enxergar o impacto do nosso trabalho, né? Uhum. Porque todo trabalho é aquela coisa, ele se levanta de manhã, faz um montão de coisa, volta para casa e dorme. Meio mecânico. É mecânico, né? Mas é através dessas histórias pontuais que eu consigo, às vezes, olhar para trás e enxergar significado no que a gente faz. Não é isso? Eu imagino que a Priscila, com transplante de fígado, que é algo, eu acho que até muito dramático, né, Priscila? Porque é aquela história, ou o paciente recebe um transplante ou não, Ou ele morre. né? Ou ele morre. Ele morre. Uma das razões da fila de transplante de fígado ser menor do que o transplante renal é essa. Isso precisa ser dito, sabe? Sim. É um paciente, quando foi regulamentado o transplante de fígado lá em 1983, o critério era quais os pacientes que não sobreviverão após um ano de cirrose. Hoje isso mudou, Uhum. mas na época foi esse o critério. Então é uma pessoa que tem uma expectativa de vida muito curta. Então eu imagino o impacto que isso tem para as pessoas, não é isso, Priscila? É isso mesmo. É, é interessante porque, assim, quando a gente pensa, né, na nossa formação, o que que eu vou fazer, vou dedicar a minha vida a que área da medicina, né? Quando você escolhe medicina, você gosta de ser médico, né? Você quer fazer medicina porque você gosta de medicina. E aí você vai escolher uma área de atuação. E eu me lembro que quando eu estava, assim, prestes a me inscrever para fazer a especialização de transplante, eu perguntei a um colega que tinha feito essa especialização há uns 2 anos, e eu perguntei para ele, eu falei, por que que você quis fazer a especialização de transplante? E aí ele falou comigo assim, porque transplantar o fígado das pessoas, Priscila, tira as pessoas da fila da morte. A lista do transplante de fígado e transplante de coração, enfim, é uma lista de pacientes que daqui a um ano eles não podem não estar aqui mais. Então, realmente não tem explicação por essa esperança diária que a gente vive junto com os nossos pacientes. Destacando uma história que a gente tem aqui no nosso serviço e que é uma história que sempre me impactou, é um paciente que tinha cirrose, ele recebeu um fígado doado de uma doação de um paciente de morte cefálica, anônima, né, conforme sempre é, e aí ele recebeu esse fígado, só que ele recebeu esse fígado 10 anos depois do filho dele ter morrido de morte cefálica num acidente e ele ter doado os órgãos do filho dele. Então, ele doou os órgãos do filho e 10 anos depois, sem saber que ele ia desenvolver uma doença qualquer que poderia precisar de um transplante, ele precisou e ele recebeu a solidariedade de uma família enlutada. Então, essa Uau. história, para mim, ela representa o que é de fato o transplante e como que a nossa sociedade precisa entender que isso é ser gente, isso é cuidar, isso é tudo que todo mundo quer na vida, que é amar, que é cuidar. O transplante ele faz parte disso. E mais recentemente, eu tenho uma paciente linda, maravilhosa, que a gente transplantou ela com 13 anos, agora no ano passado, e ela queria muito ser modelo. Ela falou comigo, falou, doutor, eu vou transplantar porque eu vou ser modelo. E ela fez o transplante e tem toda uma recuperação, né, que também exige muito do paciente depois do transplante. E ela tem um mês, mais ou menos, que ela me mandou foto dela fazendo fotos e fazendo o que ela quer fazer, né? E ela tem 13 anos, e isso também é muito representativo para todos nós. Então, realmente, trabalhar com transplante, ele não é uma profissão, na minha opinião, ele não é um fardo, ele é, na verdade, um grande privilégio. Eu acho que nós somos privilegiados de poder ter contato com esses pacientes e, na nossa pequenez, ajudar eles em algum processo, porque é um processo gigantesco.
Uau! Tem uma frase, Priscila, você falando dessa questão de recomeço, né? E um dos autores que eu gosto muito, Guimarães Rosa, e ele fala sobre o nascimento de uma criança, né? Nos Grandes Sertões Veredas, ele fala: o menino nasceu, a vida torna a começar. É uma frase. E eu adaptei ela para o transplante. Uma doação aconteceu, a vida torna a começar. É um renascimento da pessoa, né? É um recomeço, isso é algo incrível. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, né? Mesmo que bem rápido, ou pode ser de qualquer uma dessas. Córnea, medula óssea, intestino, pâncreas, válvulas cardíacas, tecidos, ossos e pele. E queria que vocês também falassem um pouquinho desses outros órgãos aqui. Eu realmente estou feliz por ter convidado vocês dois. Estou me surpreendendo com todas o que está acontecendo aqui hoje com relação à gravação desse episódio 001. Espero que a gente continue nessa linha. Já quero desejar aos dois muita sorte, muita paz, muita força, né? O doutor falou uma coisa, Priscila, você não estava no ar ainda não, do altruísmo, né? E do caso da doação, né? E tal, e da satisfação do trabalho. Então, assim, estou muito feliz, acredito que o Fabiano, que está aqui comigo também, a gente está compartilhando isso e estamos sendo privilegiados aqui. Doutor, órgãos, medula óssea, córnea, o que o senhor gostaria? Pâncreas, intestino, válvulas? É interessante a gente talvez destacar algumas coisas aí, né? Porque transplante envolve tanta coisa, né? Tanto órgão, tantas possibilidades, né? Você pode transplantar um, dois, três, múltiplos órgãos, como transplante multivisceral, né? Uhum. E também tem tecidos, né? Que conceitualmente não são órgãos, mas se incluem dentro do programa de transplante. Que aí, no caso, é córnea, medula óssea, própria transfusão de sangue é um tipo de transplante. Mas o transplante de córnea, ele é algo também que devolve a qualidade de vida e a capacidade de interação com o mundo para as pessoas, né? Enxergar Sim. E há uma preocupação muito grande das pessoas, principalmente transplante de osso, né, para retirada de osso com os doadores, é que existe uma lei, um dispositivo legal que todo doador de órgãos tem que ter seu corpo reconstituído. Certo? Então o globo ocular é retirado para doação de córnea, mas é reconstruído. Durante o sepultamento, o velório, a família tem condição de lidar com aquele corpo normalmente, tá? O corpo não digamos assim, deformado, né? Isso é sim, importante dizer. destacar. Então, na córnea é feita a coleta, pode ser feito depois da morte de fato, né? Então, depois que o coração para, você pode retirar essas córneas até 6 horas, então é muito comum a pessoa estar no hospital receber a ligação depois do falecimento do ente querido, de que se ela é doadora ou não, né? O transplante de medula óssea, ele é feito por doação em vida, em geral, né? Então existe um banco de medula ósseas que tem o cadastro de todos os doadores e quando precisa daquele doador, ele é acionado para fazer a doação. Ele não doa o órgão antes da necessidade, só depois de solicitado, né? E o pâncreas, que é também um dos órgãos que eu fiz durante muitos anos, ainda fazemos transplantes de pâncreas aqui na Santa Casa, é um órgão para os pacientes diabéticos. Mas vejam, não é para qualquer diabetes. É para o diabético que geralmente precisa também de um transplante renal. Tá? Sim. Eu sou diabético, vou fazer um transplante de pâncreas para ficar livre da insulina. Não, a melhor opção é fazer a dieta adequadamente, tomar a insulina se for necessário, ter um bom endocrinologista te acompanhando e siga o seu caminho que você vai ser muito melhor, sua qualidade de vida vai ser muito melhor. Okay. O transplante é reservado para aquelas pessoas que estão numa situação crítica e numa fase já muito avançada da doença. Então siga o seu tratamento e se lá na frente o tratamento falhar, e quando ele falhar, se falhar, aí tem o transplante. Okay. Priscila? Complementando aí o que o Dr. Glaucio falou, o transplante de medula óssea, ele é algo que todos nós podemos ser voluntários e ajudar.
Todos nós podemos cadastrar. Para fazer esse cadastro, é lá no Hemominas, você vai lá, faz uma coleta de sangue e esse cadastro fica lá. E aí, igual, conforme ele diz, se existir uma compatibilidade com alguém, você faz a sua doação. E a doação é algo muito simples de ser feita, porque é praticamente você tirar uma amostra de sangue. Então, só demanda isso, você tirar uma amostra de sangue e deixar lá reservado. Então, é algo que toda a população deveria fazer, assim como doar sangue. Todo mundo deveria fazer, né? Todo mundo que é possível. Coração, existe uma demanda, né, muito importante também. Os pacientes que se precisam transplantar o coração são pacientes muito graves. E o coração tem um detalhe, porque o tempo dele fora do organismo, fora do funcionamento, é muito curto. Então, isso inviabiliza muitas doações, né? Para todos esses tipos de doação, William, precisa de políticas que favoreçam essas doações. Por exemplo, existem banco de óleos, né? Aqui no Espírito Santo tem uns 2 anos que a fila de pessoas que precisavam de córnea foi zerada, porque existia uma política pública que favorecia, né, esse tipo de doação e esse tipo de procedimento. E tudo isso é muito baseado em lei e processos. Então, quanto mais as políticas públicas avançam, mais essas doações, esses transplantes se tornam realidade. Transplante de osso, transplante de membros, ainda não é muita realidade, justamente por conta disso. Existe essa dificuldade que é você manter o corpo do doador reconstituído, então precisam existir leis específicas que favoreçam isso e que protejam e que garantam aos familiares o direito, né, de velar e de sepultar os seus familiares. Então, isso precisa evoluir, né? Assim como a doação de órgãos precisa evoluir do paciente morte cefálica. Fora do Brasil, não existe essa obrigatoriedade da família definir se o paciente vai ser doador. Aqui no nosso país, o que a lei permite é isso, né? Conforme vocês já devem ter falado. Mas em vários países, você pode manifestar sua vontade em vida de forma legal, ou você é considerado um doador de órgãos, conforme a lei prevê, e isso favorece o processo inteiro. Mas doar órgãos é sempre algo que todos nós devemos fazer, assim como votar, assim como fazer parte da nossa vida e cidadania. E a pessoa faleceu, né? Deve ter decretado a sua morte encefálica. Vocês já são automaticamente comunicados? Não, Não? não. É feito. Quando a gente fala em morte por critério neurológico, que é a morte encefálica, né? Aham. Naquele momento ali, a declaração de óbito já pode ser preenchida, Certo. tá? Porque é óbito legal quando você tem a morte neurológica decretada, a morte encefálica. E aí a gente precisa de um tempo até que sejam feitos os exames, né? Fechar a família autorizar e depois até a gente mobilizar, saber para qual hospital que vai o órgão, quem que vai receber, né? Em qual hospital que aquela pessoa vai receber o órgão para poder então fazer toda a distribuição. Então seria correto perguntar para o senhor que muitas das vezes vocês não sabem, não desconhecem, né? Não chegam até vocês que existiria um possível doador. Não, a gente geralmente é acionado pela Central Estadual de Transplantes avisando, olha, tem um doador em tal cidade e o horário da captação é tal hora. Então, geralmente aqui eles vão me ligam avisando, olha, tem um doador na Santa Casa e a captação vai ser amanhã às 9 horas da manhã. Entendi. Tá? Ou tem um doador em Barbacena e amanhã o carro sai de Juiz de Fora às 8 horas da manhã, pega vocês e vai levar para Barbacena. Ou Muriaé e assim por diante. Entendi. A gente cobre a zona da mata inteira aqui, né? O senhor falou da Santa Casa, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho de um hospital que é referência nacional. A gente trabalha lá já há algum tempo, né? Desde que eu vim para Juiz de Fora, eu trabalho na Santa Casa. É um serviço de transplante que foi fundado em 1983 pelo Dr. Sebastião Ferreira.
conduziu até meados 2012, 13 ou 15, 13 e 15 por ali. Ele fez uma transição e passou a ser comandado ali pelo Dr. Gustavo Ferreira, que é o atual chefe de equipe, Sim. nefrologista. E a gente vem executando lá um trabalho de excelência. Desde nos últimos anos, aí, a gente tem feito em torno de 200 a 250 transplantes por 237 foi o maior número do ano passado. É um valor assim alto para parâmetros, mesmo para parâmetros de capitais do Brasil, né? Uhum. Então é um grande centro que a gente tem uma produção científica também muito grande lá dentro do hospital, justamente por executar muita cirurgia, a gente consegue então replicar resultados aí de padrão internacional, graças à estrutura que a gente tem lá de trabalho, que é muito, muito rica. Doutor, suas considerações finais, eu gostaria de falar sobre qualquer outra coisa que não foi abordada aqui, né, que eu de repente deixei escapulir. Por favor, E a doutor. mensagem que a gente deixa assim para encerrar esse bate-papo muito bacana, viu, William? Obrigado pelo agradeço. convite. A gente tô falando de um tema que eu sou muito, que é mais ou menos, eu diria que é a razão da minha vida hoje, assim, Sim. claro, profissional, né? E eu diria que transplante é algo que muda a vida das pessoas, né? E eu gostaria que as pessoas que assistissem a esse programa se sentissem convidadas a falar sobre o tema doação em casa. Sim. Eu acho que Isso que eu ia pedir para a gente reforçar isso com relação à reforçar família. isso. É muito importante essa conversa em casa. Isso não atrai, né? As pessoas acham que vai atrair alguma coisa. Não, vamos conversar, bater um papo sobre esse assunto. Isso vai também tirando mitos, né? Sim. A gente, o processo ele é muito transparente, ele é acessível. Alguém que diz, eu tenho dúvida com o paciente e tal. Não, o prontuário está aqui. A gente não pode apresentar o prontuário por questões legais, mas dentro de um rito juridicamente correto, isso pode ser auditado e verificado a todo momento, né? Inclusive a própria família tem o direito de acompanhar todo o processo e tudo é comunicado com bastante clareza, né? Para que todos... Você falou sobre mito, né? Eu acho que meu pai tinha completado 60 anos, alguma coisa assim, e eu falei com ele da necessidade de um plano funerário. Aí ele falou, não quero não, porque você tá querendo me enterrar, não sei o quê. Falei, pai, aí eu expliquei para ele, né, o porquê, né, de todo o processo, como é que funciona, e ele entendeu, né, que não era porque eu queria, né, pelo contrário. É o que o senhor falou, se eu conversar todos os dias com a minha família, que eu quero ser um doador, aliás, eu já falei isso com os meus pais, falo isso com a Flávia, que está comigo, eu tenho 56 anos hoje, não fumo, não bebo, tenho uma vida saudável, pratico esporte, tenho uma boa alimentação. E aí, voltando ao assunto, eu gostaria de ser um doador, né? Mas eu tenho que chegar para o meu pai e minha mãe. É claro que a ordem natural das coisas não é essa, né? É que os meus velhos vão na frente. Mas a gente não sabe. Mas a questão toda é a seguinte: é de conscientizar quem está perto de você para que faça valer o seu desejo. Acho que é isso. Eu acho que é isso, exatamente. Né? Muito bom. Conversar mesmo, deixar todo mundo à vontade. Né? Enquanto a gente tenta restabelecer lá o contato, né, a gente já está terminando. Vou agradecer mais uma vez a Medical, né, interhospitalar, que atua no setor de ambulância, transferências, atendimento, transporte e assistência domiciliar com remoções, tanto de suporte avançado quanto também de suporte básico, e na atuação de educação continuada para a saúde com cursos na área de transplantes. Ao Júlio e a todos lá, muito obrigado por terem acreditado nesse programa 001. Eu realmente me surpreendi, né? A equipe técnica aqui, o Fabiano, os estúdios são altamente profissionais. Me senti muito à vontade com o doutor e com a doutora. Conheci o doutor aqui hoje, a doutora eu já conheço de longa data. E a ideia do podcast é essa, né? Uma entrevista bem direta, com conteúdo bem contemporâneo, adulto, para mostrar que existem os tabus que a gente pode quebrar num bate-papo, numa conversa. Mais uma vez eu vou pedir para que você comente, compartilhe e curta,
né, para que a gente possa ter números aí também significativos, né, mostrando aí tanto para as mídias, para as redes sociais, quanto para os futuros patrocinadores, que a gente tem aí um bom caminho a andar aí para que a gente possa estar junto nesse universo e mostrar que Juiz de Fora, né, uma cidade aqui de Minas Gerais, nesse país chamado Brasil, tem muitos bons profissionais, como o doutor Glaucio e como a Priscila, que foi exportada, né, doutor? Para o Espírito Santo, né? E é isso, a gente quer sempre estar mostrando para as pessoas que vale a pena estar acessando aqui, né? Hoje o celular está na palma da mão, o mundo está aqui, que tem muito conteúdo interessante e com grande relevância para que todos possam estar aí antenados no que está acontecendo no mundo. Doutora Priscila, por favor, fala um pouquinho aí do Espírito Santo, de onde você trabalha, e as suas considerações finais, e também nosso agradecimento pelo seu tempo, pela sua agenda e pela sua... Eu vou falar simpatia, não porque eu ia puxar muito seu saco, mas pelo seu carinho que você tem com a sua profissão, que é transparente também. Primeiramente, é uma alegria estar com vocês. Não estou pessoalmente, mas gostaria de ter essa oportunidade de ir em Minas. Eu trabalho e moro aqui no Espírito Santo, né? Fiz minha formação em Juiz de Fora, mas vim para cá com o intuito de continuar a me formar cirurgiã. E aí, meio que me encantei pelo serviço aqui do Hospital das Clínicas, onde eu estou agora, inclusive. Junto à equipe de transplante, que é vinculada a um hospital privado, mas acontece pelo SUS, né? E não tinha o intuito de ficar, mas tive a oportunidade e me envolvi bastante com os pacientes aqui, com o trabalho aqui. Tive pessoas que me abriram portas incríveis durante a minha formação aqui. E aí resolvi ficar e agora sou parcialmente capixaba. Mas sou mineira de coração e é um prazer estar com vocês aí conversando sobre um assunto que realmente nos encanta e tão necessário, né? Muito obrigada, William, pelo convite. Desculpe não estar presente. É um prazer também encontrá-lo virtualmente, Dr. Glaucio. Realmente o senhor foi uma das referências para eu começar a conhecer esse mundo de transplante e fazer disso realmente algo que preenche minha vida. Ok, doutora Priscila Ávila. Um abraço para todos a sua turma aí do Espírito Santo, tá bom? Que Deus continue protegendo e iluminando seu caminho. Doutor, também um abraço para toda a sua equipe, tá? A gente não faz nada sozinho, não é mesmo? Isso aí. Obrigado, William, pelo convite. Priscila, um prazer revê-la aí, viu? E realmente um abraço aí para todas as equipes de transplantes, né? Sim. Juiz de Fora, Espírito Santo e do Brasil, né? Turma que dá duro aí dia e noite para salvar vidas, né? Converse mais com a sua família. A gente tentou aqui dar um pequeno passo para que você faça essa caminhada junto com os profissionais que aqui estão e tantos outros que estão por trás das câmeras, né? Por trás dos hospitais, fazendo com que um órgão seja transplantado, seja recebido por alguém que precisa muito. E um gesto de amor que não tem palavras. Curta, compartilhe e comente. Este foi o 001 do programa do podcast do William Boy, falando sobre doação de órgãos. A gente se vê numa próxima oportunidade. Saúde sempre. Um abraço no coração de todo mundo. Fabiano aqui do GAF Studios. E a todos, um abraço. Valeu.